Muito bem, muito bem. Bom, mesmo com a rouquidão, eu vou aproveitar esse papo porque eu tenho certeza que vai sair muita conversa boa da live de hoje. Primeiro porque, assim como a gente fez algumas semanas atrás, hoje a gente vai falar com duas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu vou conversar com duas pessoas ao mesmo tempo. Tenho certeza que isso vai ficar bem dinâmico. Foi muito legal quando a gente fez com o Carlos e com o Felipe Ruggeri. E hoje a gente vai falar com o Raul e com a Silvia, que daqui a pouquinho vão entrar aqui, vão se apresentar. Bom, como eu sempre faço, eu quero dar bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver vendo ao vivo, mas também para quem não estiver vendo ao vivo, mesmo que chame live, afinal virou só um nome, né? Não virou uma imposição de que tenha que ser ao vivo. Quem estiver vendo um outro dia, quem estiver vendo daqui um mês, quem estiver vendo daqui 5 anos, eu tenho certeza que o tema que a gente vai falar hoje é bastante abrangente, ele vai pegar um espectro de interesse, além de abrangente, muito atemporal, e tenho certeza que o papo vai ser bom e o que ficar de conteúdo aqui fica para a posteridade, diferente se você está vendo ao vivo ou depois gravado. Muito bem, bom, meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, desenvolvimento de pessoas. A gente trabalha com a capacitação de indivíduos, seja dentro do ambiente corporativo ou pelo indivíduo que por conta própria quer se desenvolver, basicamente com competências comportamentais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no nosso site www.vertigo16 em números 16.com.br ou nas redes sociais, aqui no Instagram, né, que você já deve estar vendo aqui, ou no YouTube, enfim. Espero que você nos encontre e a gente possa ser útil de alguma forma. Hoje a gente vai falar de um contexto, de um conjunto até de temas que eu acho que são muito conectados com a realidade que a gente vem vivendo. Realidade não só de pandemia, né? Hoje, dia 20 de outubro de 2020, a gente está aí numa fase de reabertura de algumas cidades, comércios, setores, mas muita coisa ainda sem protocolos claros, muitas dúvidas, muita gente dizendo é isso aí, tinha que abrir mesmo, senão a economia vai quebrar, muita gente dizendo é precipitado, muita gente dizendo, pessoal, é o que é, né? A sociedade também vai dizendo, enquanto grupo de pessoas, qual é o seu limite, o quanto ela aguenta, né? Se manter confinada, enfim. A gente está consertando, trocando roda e asa do avião em pleno voo. Nesse sentido, falar de cidadania, falar de coletividade passa a ser fundamental, porque é um item, assim como outros. Outro dia eu li uma reportagem que dizia, poxa, era até uma contestação a todo esse movimento de quarentena, de isolamento, e as pessoas têm o direito de contestar. Isso significa que a gente vive numa democracia, dizendo, olha só, né, não fez sentido nenhum a gente se resguardar, tem tanta gente quebrando, vai morrer muito mais gente de fome do que de Covid. Bom, eu não sei se vai ser fácil de analisar esse número, mas o fato é que é uma doença contagiosa e é uma doença que afeta todo mundo. Quem pegar a doença pode não sentir nada, mas pode ser um transmissor para quem venha sentir. Quem não pegar está sentindo os efeitos da quarentena e do isolamento. Quem pegou e eventualmente quem até teve consequências mais graves, a família toda sente. Talvez pela primeira vez, no mínimo nos últimos 10 anos, eu vou considerar aqui que talvez o atentado de 11 de setembro de 2001 tenha tido um efeito parecido com esse que a gente está tendo hoje, no sentido de afetar o mundo inteiro, mas claro, não durou o mesmo tempo, não teve o mesmo impacto que todo mundo. Então, talvez seja a primeira vez em 20, 30, 40 anos que a gente esteja vivendo algo que impactou o mundo inteiro. E se impactou o mundo inteiro, está impactando a nossa coletividade, a nossa capacidade de nos entendermos como cidadãos. E qual é a nossa atuação social frente a um evento que nos impacta a todos? E qual deveria ser a nossa atuação social mesmo antes disso? E o que é que tudo isso tem a ver com saúde emocional? Essa é a nossa proposta. Então eu vou chamar aqui a Silvia e o Raul para a gente começar esse papo, que eu tenho para eles um monte de coisa para trocar ideias com eles. Tenho certeza que o papo vai render bastante, vai ser bem divertido. Olá, casal, tudo bem, gente? Muito bem. Boa noite. Boa noite. Vocês me escutam bem? Sim,
Você está Então tá ouvindo bom. bem, gente? Estou ouvindo vocês bem. Vocês vão notar que eu estou um pouquinho rouco. Desculpa se eu parecer às vezes um gato ou um ganso gasnando aqui de vez em quando, mas o dia inteiro ar-condicionado, falando, mas hoje quero conversar muito com vocês. Antes de mais nada, muito obrigado. Eu tenho insistido numa coisa, eu tenho ouvido as pessoas falarem muito sobre gratidão, 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 e acho muito bonito, né, que a gente diga isso, mas outro dia eu fui desafiado por uma pessoa a verbalizar mais. E aí, pô, o que é verbalizar? Você não está falando? Ele falou, não, é mais do que falar, é usar o verbo. Então, mais do que dizer só o substantivo gratidão, como se viesse de lugar nenhum e fosse para lugar nenhum, eu queria dizer que eu agradeço vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelo conhecimento que vocês vão dividir com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal. Queria pedir para vocês se apresentarem. Também Contem um estamos pouquinho. agradecidos pelo convite, pela a possibilidade de bater um papo, também aí aumentar os nossos conhecimentos, né? Poder dividir um pouquinho com você também seu tempo e assim por diante. Obrigada aí por nos convidar. Valeu. Conta um pouquinho de vocês, conta um pouco da história de vocês, quem vocês são, o que vocês fazem, para a gente já ir entrando um pouco no tema da nossa atuação social a partir dos nossos papéis, né? A partir de quem nós somos. Quer começar? Pode falar. Pode ser. Bom, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né? Hoje eu sou empresário na cidade, tenho uma loja de pisos e revestimentos, né? Mas também sou bem engajado nas questões políticas, nas questões de decisões da cidade, né? Hoje eu estou mais tentando ser mais participativo, né? Para contribuir um pouquinho com o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, né? E também passar esse conhecimento para as outras pessoas que querem participar desse movimento. Show. Bom, eu sou Silvia Lima, sou psicóloga, sou casada com o Raul, né? E estamos aí há 20 anos juntos, né, Raul? E, bom, como psicóloga, atuo na área de atendimento a crianças, adulto, minha área é idosos, enfim. E também, como sócia do Raul, empreendemos aqui na cidade. Então, buscamos ter um papel bem ativo em tudo que a gente participa, né, na comunidade como um todo, no nosso bairro, na vida dos nossos funcionários e assim por diante. Então, eu acho que é algo que a gente se encontrou, vamos colocar a mão à massa, né? Vamos fazer as coisas que a gente acredita valer, fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso é um pouquinho do nosso perfil. Acho que o caldo vai ser legal. Então a gente está falando de uma psicóloga e um arquiteto urbanista que são empreendedores. Vou tentar trazer aqui o meu tempero com uma visão que, por um lado, se aproxima da Silvia, como psicanalista, mas, por outro lado, eu venho com a visão do consultor, um olhar um pouco mais organizacional. Acho que tem tudo para dar um caldo legal. Turma, a ideia de falar disso tem muito a ver com olhar para o contexto atual, que é um contexto, eu coloquei aqui alguns tópicos que eu queria provocar. Primeiro, a gente passa por um processo de significativas mudanças sociais, tanto em termos de valores, do que pode, o que não pode, o que até 10 anos atrás era considerado absurdo, hoje começa a ser questionado, o próprio questionamento, quer dizer, por que você está questionando isso? Deixa cada um ser do jeito que é, mas a gente tem também uma aceleração de tudo isso com a tecnologia. A própria digitalização do mundo torna tudo muito etéreo, né? Até hoje, conversando com uma pessoa, eu dizia que uma teoria proposta alguns anos atrás por um cara chamado... meu Deus, como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro. Um filósofo que falava dos tempos líquidos. Né? Pô, citei o nome dele hoje e esqueci, mas já lembro. O Baum, obrigado. Ele falava dos tempos líquidos e eu brinco, Sil, que a gente não vive mais tempos líquidos. A gente vive hoje tempos etéreos. De éter mesmo, de algo que você mal põe na mão ele já evapora, porque a música não precisa do CD, o filme não precisa do disco, quer dizer, é tudo eletrônico, é tudo digital. Então eu não encosto mais nas coisas. Eu não preciso mais do guia 4 rodas, o sistema do Waze já me diz para onde ir, daqui a pouco o próprio piloto eletrônico vai fazer todo o trabalho. Nesse contexto onde tudo é muito etéreo e as coisas mudam muito rápido, aparece uma pandemia que acelera tudo isso ainda mais. E a gente tem mais uma questão neste momento aqui no Brasil. Nós vamos ter eleições municipais
que eu tenho uma visão, como sociólogo, que é a eleição que mais nos impacta no dia a dia. É a eleição que mais toca a vida cotidiana, né, das pessoas. Como é que vocês veem tudo isso dentro do tema coletividade? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida e com a vida do meu vizinho? Né? Isso afeta a nossa saúde? Vale a pena pensar coletivamente? Com certeza. Você falou das eleições municipais, né? É no município onde a gente sente a real eficácia ou a ineficácia do poder público, né? E a gente está acostumado a acreditar muito na figura do Estado, transferir o tempo todo a responsabilidade para o Estado, a gente fica sempre reclamando muito, né? E ter pouca participação. Na verdade, o Estado, o legislativo, o executivo, o judiciário, né? Nós não somos o Estado, né? O Estado é um grupo menor, organizado, e que define as regras de um grupo maior, desorganizado, né? Então a gente tem que partir do princípio que a gente tem que se organizar para participar mais das decisões da cidade, né? Esse é o princípio, né? Se a gente não se envolver nesse processo, a gente vai continuar reclamando o tempo todo e nunca é muito diferente. O Estado nunca vai conseguir interpretar as reais necessidades dos indivíduos. Eles estão distantes do problema, né? A gente está convivendo com o problema diariamente, né? E nós precisamos participar desses movimentos para poder mostrar a nossa participação e poder interferir no meio. O que eu vejo é que o que aconteceu acabou trazendo, assim, primeiramente, né, de forma inédita, a necessidade de salvar vidas, né? Com que o Estado precisou trabalhar rapidamente para salvar vidas. Então, acho que são duas grandes constatações que a gente pode ter. O Estado precisou se mobilizar para salvar vidas, mas também houve uma iniciativa bastante forte da privada e de algumas organizações que se mobilizaram de maneira inédita. Então, a gente começou a ver as organizações se mobilizando, as pessoas se mobilizando para poder atuar, para poder ajudar o outro. E, ao mesmo tempo, o mundo, que já vinha para se desenvolver globalizado. Então, hoje no Brasil, a gente conseguiu aí antecipar pelo menos 5 anos, né, dessa vida do relacionamento do indivíduo com a internet e assim por diante, com o meio, né, com o web. Então, eu acho que duas coisas importantes aconteceram, né? O Estado precisou se mobilizar, mas também houveram diversas iniciativas privadas e de organizações de maneira inédita. Então, a coletividade está nisso, eu acredito, da gente conseguir se mobilizar para algo que a gente nem sabia exatamente como ia terminar, o que ia ser e o que ia acontecer. Então, vamos salvar esse momento, vamos fazer o agora, né? O que eu puder resgatar agora. É isso que eu senti e eu acredito que aí está a possibilidade de coletividade, né? Eu estou ouvindo vocês falarem, e vocês citaram essa questão do termos que nos uniram, no sentido mesmo, bom, quase não, em alguns casos, literalmente, por sobrevivência, seja ela do corpo físico, seja da economia local. E aí a gente ouve muito falar hoje em dia de generosidade, da importância da generosidade, das organizações, dos indivíduos serem mais generosos, e muita gente e muitas organizações caminhavam para isso, mas outras ainda se postavam numa posição muito egoísta. E egoísmo não é um privilégio só do malvado, do bandido, do sujeito que acorda de manhã e diz eu vou fazer o mal para o outro. O egoísmo é um elemento natural do ser humano, né? Tem também um instinto aí de preservação, mas a gente pode lutar contra isso. E eu só consigo lutar contra o egoísmo quando eu paro de olhar para o eu e consigo olhar para o nós. Só que às vezes é preciso que o nós seja chacoalhado, né? Para a gente parar de olhar só para o nosso umbigo e olhe para o coletivo. Eu acho que a gente está tendo uma chance de ouro de sair de uma postura passiva, de saber que somos egoístas, e aqui eu estou sendo generalista, claro, e exercitarmos a generosidade. Só que aqui eu queria colocar a minha leitura de generosidade como um movimento de mão única. Generosidade, no meu entendimento, significa doação. Ou seja, eu entrego e não peço nada em troca.
Porque se eu espero alguma coisa em troca, a gente está falando de barganha. E às vezes é difícil conversar sobre isso com algumas pessoas quando, por exemplo, elas dizem assim, mas ele não pode me dizer nenhum obrigado, mas ela não podia pelo menos me ligar para me dizer valeu? E eu digo, podia, mas não fez. E se você fez isso em troca de um obrigado ou de um valeu, estava combinado antes que tinha que ter essa troca? Porque aí é barganha. Barganha a gente combina. Doação, a gente manda e não sabe para onde está indo. A gente está vendo muito isso acontecer no dia a dia, né? Gente que está pagando funcionários que não estão nem trabalhando, gente que está comprando itens que muitas vezes nem sabe se vai receber, apenas para manter, né, a economia girando. O quanto isso também eleva a moral aqui não no sentido moralista, mas de generosidade do indivíduo. Quanto vocês percebem isso? Pessoas se descobrindo felizes e mais saudáveis ao praticar a generosidade. Eu vejo que tem uma frase do José Saramago que ele fala assim: eu só conheço a ilha quando eu vejo a ilha, né? Quando a gente sai. Isso é muito interessante, que eu costumo até brincar que quando você se disponibiliza para a vida, para as coisas que a vida te traz, e você não tem expectativa sobre coisas e pessoas, a sua vida flui muito mais. Você é mais leve, você consegue se doar com mais facilidade, porque você não espera do outro, né? E eu tenho percebido que as pessoas têm buscado isso e descoberto isso, elas acabaram descobrindo que fazer isso, para elas, é extremamente gratificante. É saudável, né? Então, você se desvencilha dos títulos, das ideias e se abre para o próximo, você se descobre como aquele que pode entender a necessidade do outro sem ter expectativa qualquer sobre o outro, né? Então, o que eu tenho percebido é que isso tem trazido saúde mental, física, emocional para as pessoas, porque elas descobriram a possibilidade de generosidade, muito assim, sem querer, vamos dizer assim, acabaram descobrindo e gostam e continuam o caminho. Então, eu acho que essa é uma linha, vamos dizer, né? Eu acho que você olhar para o outro, você entender a necessidade do outro, sem colocar a sua sempre em primeiro lugar, essa abertura para a vida, esse olhar para ele, você se descobre. E quando você gosta daquilo, quando aquilo te faz bem, você entra num círculo vicioso, vamos dizer assim, que você fala, não, eu quero continuar contribuindo dessa maneira. E às vezes a gente nem tem tanta consciência disso, né? Não é tão claro, mas é bom seguir essa linha. O hábito se estabelece em qualquer contexto, né? Seja no contexto de fazer algo continuamente para o bem, quanto no contexto de fazer algo continuamente para o mal. A questão é onde eu vou estabelecer o meu hábito. Eu vou passar a palavra para o Raul, mas só fazer uma provocação em cima do que você falou, Sil. Eu ouvi outro dia um rapaz falar uma coisa que eu não acho que é uma regra universal, mas é uma boa ótica, que ele disse assim, a gente vive uma situação que é uma grande oportunidade de transformação. Mas o que ele disse que ele percebia é que aqueles que já vinham numa vontade de evoluir, encontraram neste momento um espaço enorme para acelerarem ainda mais a sua evolução moral, a sua consciência de coletividade, de cidadania, que eu queria falar um pouquinho sobre a importância do ato de exercer a cidadania e da generosidade. Mas aqueles que já vinham se afundando na lama do egoísmo também estão encontrando nesse momento um espaço para olharem só para o meu, porque eu vou ficar na minha casa, eu vou só ler o que eu quero, eu vou cuidar do meu. Se vocês, né, até por serem empreendedores, viveram na pele. Primeiro o fecha o comércio e depois agora abre com cuidados. Vocês têm sentido as pessoas voltando, algumas mais iluminadas, não sei se iluminado é muito forte, mas mais ainda generosas, e algumas, claro que não estamos aqui para citar nomes, às vezes voltando até um pouquinho mais duras e amarguradas? Pode falar. Eu terminei, você continua. A gente pode falar por experiências próximas, né, de parentes, assim. A gente vê muitas pessoas vivendo várias situações. Aqueles que conseguiram tirar algum proveito e se evoluíram, né, nesse sentido da coletividade, né, na pandemia, e outros que viram algo muito negativo em tudo isso, né? A gente vê algumas famílias que se fecharam, né? E
estão sentindo, juntaram outras famílias para viver dentro da mesma casa, né? E a segurança, a liberdade de um é a insegurança do outro, porque se a pessoa sair, ela pode trazer o vírus para dentro de casa. Então, todos tiveram que viver sob o mesmo teto, com as mesmas regras rígidas, e o indivíduo perdeu o seu sentido de liberdade, né? Então, nesse sentido, algumas pessoas, elas viram a pandemia de uma forma muito negativa, né? Elas começaram a se sentir punidas de alguma forma, né? Enquanto que a gente teve contato com outras pessoas que conseguiram levar isso de uma forma muito mais leve, resolveram correr algum tipo de risco, né? E se disponibilizar para poder fazer umas compras para os familiares, para o vizinho, né? E estão pessoas que estão passando muito bem, se descobriram na pandemia. Então, a gente percebeu várias pessoas tirando proveito, né, desse momento e se sentindo beneficiadas com a sensação de contribuição, né? Uhum. O que eu percebi, eu vi dos dois lados, assim, eu vi também que aquela pessoa que se vitimizava já frente aos acontecimentos da vida, ela acabou também utilizando a pandemia como mais uma situação para ela dizer, olha, tá vendo? Não dá certo aquilo que eu quero fazer. Não consigo sair desse ponto que eu preciso mudar, porque bem na hora aconteceu isso. E pode, claro, aconteceu. A pandemia terá impactos, né? A gente ainda não consegue mensurar. Mas algumas pessoas, eu tive pacientes, por exemplo, que estavam em casa e dizia assim, para mim tá ótimo, eu não quero sair de casa, porque para mim tá o mundo perfeito aqui. Eu não preciso me arrumar, eu não preciso conversar com mais ninguém, eu faço meu trabalho aqui online, eu não preciso me mostrar, eu não preciso atuar, ser. Então a pessoa estava se sentindo bem sem nenhum desafio dentro da casa dela, né? Assim como eu tive outros que estão doentes por estar dentro de casa. Mas assim, as duas coisas aconteceram. Então, tanto aquele que começou a se vitimizar também em função da pandemia, dizendo tá tudo errado comigo, agora eu vou esperar a vacina para poder sair de casa. Agora eu vou esperar tal situação. E a pessoa não... E aí, por outro lado, chora, desanima, fala assim, dá tudo errado na minha vida e etc. Então, se colocou numa posição em que já vinha em diversas situações da vida culpando o externo e fez da pandemia aí o externo maior. Aquela culpa maior. E por outro lado, como o Raul falou, a gente viu diversas outras pessoas se mobilizando para o bem comum. Então, correndo algum tipo de risco. Não, eu vou sim para você fazer essa compra, eu vou atrás, eu resolvo, eu vou com você ao médico, enfim. Então, tiveram sim esses dois... A gente viu essas duas características nas pessoas, né? Você trouxe aqui a questão, para mim, uma palavra importantíssima e para ser enfrentada, que é a vitimização. E acho que isso parte, muitas vezes, da postura que cada um de nós vamos ter na vida, no sentido de enfrentar a realidade ou fantasiarmos aquilo que nós gostaríamos que fosse. Aí vem a realidade e se impõe, e aí vem a frustração. Você também colocou de um jeito legal, Silvio, quando você falou, se eu não espero nada de ninguém, e não é de um jeito cínico, não é eu não espero nada porque as pessoas não valem nada. Não, é porque eu não tenho nem o direito de esperar nada do outro, sendo que ele é autônomo. Ele só pode fazer aquilo que couber na mão dele. Eu também só faço o que cabe na minha mão, o que a minha condição emocional permite. E quando eu passo a permitir que o outro seja quem ele é, e gerencio a minha expectativa, eu passo a conseguir enfrentar a realidade. Enfrentei a realidade, agora eu posso escolher. E eu posso escolher olhar para essa realidade e dizer, coitadinho de mim, Exato. Que é a vitimização, e eu acho isso perigoso, porque de maneira muito simplista, o papel da vítima na vida é sofrer. Não tem outro papel. Ela só né? sofre. E o pior, né? Eu lembro de Lacan em alguns momentos, claro que com aquela linguagem hermética dele, né, do Jacques Lacan, falando de que um dos papéis mais perigosos da vida, além do papel de vítima, é o papel de caçador de culpados. Porque o papel de caçador de culpados ele é um papel muito exitoso. Sempre tem um culpado. Aconteceu qualquer coisa diferente do que deveria acontecer, seja por que critério,
tem algum culpado. Se o culpado não é o meu vizinho, o culpado é o outro cara, ou é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente. Se não achar alguém aqui, bota a culpa em São Pedro. Né? Então, quer dizer, qual é a armadilha de ser um caçador de culpados? Eu vou encontrar o culpado. E aí o caçador de culpados fica, obviamente, oferecendo punição ao culpado. Onde é que está a armadilha disso tudo? Ninguém está falando da solução. Exato. Gente, qual é a solução? O que destrava o problema é a solução. Claro que num crime, numa situação muito densa de exercício do mal, você tem a questão da punição pelas leis. Mas eu acho que nós estamos falando aqui de postura na vida, né? Postura de vítima, postura de caçador de culpado ou postura de protagonista. Vamos lá, o que é que temos para fazer hoje? Né? É isso que a realidade impõe? Vamos trabalhar a partir da realidade. O que nos leva ao tema das eleições, né? É uma realidade que nós temos eleições daqui 2 semanas, basicamente, é isso, né? Dia 2 de novembro? Eu acho que vai ser... É 2? Eu acho que é. Acho que é, né? Não sei se é 2, mas é um domingo, né? Acho que é o primeiro domingo. É o primeiro... Nossa, vai ser depois. De qualquer maneira, por que eu quero falar de eleições? Não é nem pela eleição em si, que a gente não veio aqui fazer análise política, pelo menos eu não tenho condições. Raul é mais bem informado. Mas é pelo impacto que a eleição tem no exercício da cidadania. E se a gente está falando de coletividade, nós temos que falar de cidadania. O quanto o brasileiro está aprendendo a exercer a cidadania? Bom, o brasileiro é muita gente, né? Acho que é generalizar demais. Mas o quanto vocês vêm sentindo que aos poucos as pessoas vêm se interessando mais por política, porque elas estão entendendo que política é o exercício diário da cidadania. Não é só ir lá no Congresso ou na Câmara dos Vereadores, é a própria discussão do que queremos para o lugar onde vivemos. Raul, eu sei que você participa bastante disso, ou pelo menos muito mais do que a média das pessoas que eu percebo. Você tem sentido que o tema cidadania está começando a ser mais sensível às pessoas? Olha, eu acredito porque hoje com as redes sociais tudo ficou muito próximo, né? Todos os problemas e todas as discussões políticas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Então é natural a gente se incomodar com alguma coisa e a gente querer colocar aquilo que a gente pensa, né? Por isso da polarização, né? Cada um tem uma perspectiva sobre um determinado assunto, né? E cada um puxa para um lado, né? Cada um vai querer ser dono da verdade, né? Então tem as pessoas, eu percebo essa polarização, a gente fala de esquerda, direita, né? Um pensamento mais para o lado social e outro para o lado econômico, né? E o que vale, que a gente está entendendo que isso está acontecendo um processo, né? As pessoas estão entendendo aonde que ela está participando realmente da política, onde que ela vai se encaixar nisso, né? E eu acho que é uma questão de tempo das pessoas entenderem que elas vão precisar se envolver mais com as questões locais, que nem você falou da questão municipal, né? Do que simplesmente ficar discutindo no WhatsApp, numa rede social, qual que é a postura de um político ou outro, né? Mais nesse sentido. Eu acho que com não só as redes sociais, mas com o acesso à informação, as pessoas estão buscando, tentando entender, querendo fazer o certo. Eu percebo um pouco dessa intenção. Então, se envolver um pouco com o que acontece no seu meio, né, querer, como que nem diz a ONU, por exemplo, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. A partir do momento que as pessoas começarem a entender isso, que ela é o sujeito central do desenvolvimento do bairro dela, da cidade dela, do município que ela está envolvida, ela vai poder muito mais contribuir com essa mudança, com a melhora, com a participação no dia a dia e eleições e assim por diante. Então, eu acredito que a gente vem num caminho em que as pessoas estão descobrindo como elas podem fazer o certo, como elas podem se colocar.
e a partir disso provocar alguma mudança. Teve um comentário agora há pouco da Michelle falando, bom, uma das armadilhas é a desinformação e, ao mesmo tempo, o caminho é a informação para que eu participe mais. E aí eu acho que tem um baita desafio nisso, que é exatamente a internet. Eu, com o viés de sociólogo, eu costumo dizer que a gente não tem distanciamento histórico ainda suficiente. Agora a gente começa a ter um pouco mais, mas para medir qual é o tamanho do impacto deste elemento chamado internet e todo o seu desdobramento de acesso à informação, de conectividade. A internet, se eu não estiver falando uma grande besteira, eu acho que ela chega no Brasil de maneira mais estruturada no meio da década de 90. Então a gente está falando aí de 25 anos, mas com uma presença mais forte a partir dos anos 2000. Então são 20 anos de uma ferramenta que acelerou o mundo, mas que dentro da linha histórica de formação das sociedades é nada. E eu acho que a gente não tem o distanciamento para perceber o quanto isso tumultua ao mesmo tempo que é um oásis, é uma possibilidade de mudança positiva, porque do mesmo jeito que eu recebo uma bagatela de informações e fica difícil até filtrar o que efetivamente é útil, olha, eu vou até dar um passo antes de chegar na fake news, antes mesmo de discutir se a informação é verdadeira ou não, mesmo considerando que ela seja crível, é muita informação. Não dá tempo de absorver tudo. Imagina, então, quando a gente começa a ter o acesso a informações que nem verdadeiras não são. Isso tumultua completamente. Por outro lado, o exercício da cidadania é o exercício de participar desta realidade. É isso que temos para hoje. E se a gente se ausentar, mas o mundo é muito confuso, eu estou fora. Bom, então eu acho que eu preciso morar numa caverna. Porque no momento em que eu decido morar em sociedade, eu estou exercendo a cidadania. Cidade, enquanto polis, né, o local onde um grupo de pessoas se reúne para viver de maneira organizada, né, às vezes não muito, mas para conviver, eu passo a ter que exercer a cidadania, ou seja, o meu papel como cidadão, como alguém politizado. Aliás, Raul, nem sei se você sabe disso, se você tem essa informação, acho que política vem de polis, não? Me parece que são palavras que têm a mesma raiz, né? Política é o exercício da cidadania, né? De alguma forma, eu nem estou preocupado com a definição acadêmica, mas acho que vai mais ou menos por aí, né? E aí vem o grande desafio. Se muitas vezes eu não estou disponível para exercer a minha cidadania, nem no meu pequeno microcosmo, seja ele familiar ou às vezes até do bairro, que dirá exercer o papel de cidadão municipal, estadual e nacional. Só que aí começa um desafio para a nossa própria saúde. Se eu não participo, só me resta, diante de um problema, ser a vítima, coitadinho de mim, esses políticos desgraçados e tal, ou então eu vou para o caçador de culpados. Ah, sabia, culpa é de fulano, culpa é de ciclano, são todos. Em nenhum desses dois movimentos a gente vê o florescer da solução. Qual é a solução? A solução é participar. E não tem só participação política com cargos, né? Para eu participar como cidadão e para me politizar, eu não preciso me candidatar a vereador. Eu posso, por exemplo, começar a participar da reunião do condomínio, da associação do bairro, descobrir, né, qual é o e-mail do vereador que eu votei, para começar a lembrar, né, em quem eu votei. Sim. E cobrar dele. Você acha que a gente aos poucos começa e talvez essa pergunta vale muito para você também, como psicóloga, a gente começa a entender que esta participação social não é só um ato de responsabilidade civil, mas é um ato de responsabilidade no âmbito da saúde. Quanto mais eu participo da vida coletiva, menos espaço eu tenho para me vitimizar, porque eu passo a ser agente da transformação. Eu passo a protagonizar aquilo, em vez de ficar, ai, coitadinho de mim, ou em vez de ficar botando a culpa. A gente começa a ver, borbulhar esse sentido de cidadania igual à saúde. Perfeito, você. Não, você com relação à cidadania. Não, cidadania em relação à saúde. Eu acredito que sim. Eu acho que todo movimento, né, essa coisa do externalizar, ela traz saúde. Né, saúde emocional. Então, cada momento que você se posiciona, que você entende, que você escolhe, você pode escolher certo, você pode escolher errado, mas você escolheu.
Então, quando eu escolho fazer algo, eu já estou em movimento de me aprimorar, de me tornar melhor, de sair daquela condição que eu estava anterior. Então, isso já é aí uma pontinha para iniciar a saúde. Aquilo que eu falei no começo, né? Quando eu olho, quando eu saio da ilha, que sou eu entendo a ilha, porque eu olho. Então, eu me vejo no contexto social, o que eu sou, quais são as minhas preferências, como eu posso contribuir e assim por diante. E assim você também se descobre. Que cidadão que eu sou? Como é que eu me posiciono? Nossa, eu tinha um pensamento totalmente diferente sobre o que era ser um vereador, um prefeito, o que eles faziam, etc. E hoje eu sei o que é. Hoje eu sei o que o síndico do meu condomínio faz, o que a associação faz, etc. Então, o que eu posso ou não contribuir por isso? Mesmo que eu não contribua, se eu escolhi ficar na minha, então eu escolhi ficar na minha e pronto, eu escolhi. Agora, eu acho que esse já é o movimento de saúde, né? O externalizar, o ter atitude da escolha já é um movimento de saúde. E acho que tem muitas pessoas engajadas nesse movimento justamente por se descobrir, dizer assim, não, eu me sinto muito bem quando eu me posiciono, me sinto muito bem quando eu participo, eu me sinto muito bem e não preciso nem contar para os quatro ventos o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Eu estou fazendo. Às vezes muito pouquinho aqui do meu lado, mas eu estou fazendo. Né? E isso somado a diversas ações, com outros tantos fazendo aquele pouquinho que ele puder fazer, a coisa vai tomando uma proporção maior. E aí vem a saúde coletiva, que a gente chama. E também faz uma coisa assim, as pessoas gostam, elas sentem a necessidade de fazer parte de um grupo, né? Sentir parte de algo, né? Quando várias pessoas se unem por um propósito em comum, aquilo se fortalece, né? Automaticamente aquelas pessoas elas se sentem mais valorizadas, né? Se sentindo parte de algo maior, né? Nesse sentido também. Por natureza, o ser humano é gregário, né? Isso. Não, e você tocou num outro ponto, Sil, que é a importância do se expor, e ao se expor, para a gente poder ter ali um relacionamento, a gente precisa de alguma forma estabelecer uma comunicação através de linguagem, e no momento em que eu estabeleço a linguagem, eu elaboro o caos mental. Porque o processo sináptico, o pensamento, ele é caótico, ele não respeita passado, presente, futuro, realidade, fantasia, e quando eu tenho que falar, eu tenho que ordenar esse caos num código chamado linguagem. E quando eu vou exercer a minha cidadania, participar da vida coletiva da região onde eu moro, não importa se isso é um prédio, um bairro, uma cidade ou um país, eu estou me comunicando. E ao me comunicar, eu por si só trago elaboração. Né? Eu ajudo a organizar esse meu pensamento que muitas vezes está me sequestrando numa mistura de fantasia, medo, ansiedade, receio, e no que eu falo, eu presto atenção no que eu mesmo construí. Então, foi muito legal você ter trazido isso. A participação social através da fala é por si só um processo de elaboração, o que ajuda na saúde. Bom ponto. Desculpa, Raul, eu achei que eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa a mais? Eu já concluí. Foi muito bom o que você falou. Eu adorei a frase do Saramago. Eu acho que, na verdade, eu conheci um conceito parecido, até muito mais simplista, mas acho que roubaram do Saramago. No mundo organizacional, às vezes a gente brinca, Silvia, que é mais ou menos assim, o indivíduo está lá, né, parece que vivendo num mundo próprio, e a gente brinca que ele é mais ou menos como o peixinho dourado. Você chega para ele e fala, peixinho, como é que é a vida aí dentro do aquário? Aí ele fala, que aquário? Eu acho que foi roubado do Saramago. Brilhante. É isso, eu só conheço a ilha. Se eu sair da ilha e perceber que ela é circundada de água por todos os lados. E aí eu queria trazer uma outra frase aqui, que também virou um clássico, muitas vezes até descontextualizada, que é uma frase do Andy Warhol, dita nos anos 60, portanto aí há 60 anos atrás praticamente, quando ele disse que no futuro todas as pessoas terão direito aos seus 15 minutos de fama. Ele colocou isso durante, inclusive, uma produção artística dele, onde ele filmava cenas de ambulâncias resgatando acidentados. Ele dizia, olha só, isso aqui pode virar arte. Mal sabia ele o que ia acontecer com os celulares e as redes sociais e tal. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que o exercício da cidadania e da coletividade tem também os seus desafios. Eu acho que é muito bom, é muito bacana, mas tem uns muros aí para serem quebrados, entre eles o da polarização.
porque também quando eu me posiciono, hoje em dia há muitos canais para eu ser massacrado, né? Até mesmo tem essa expressão da moda agora, como é que é? A pessoa é cancelada, né? Falou algo errado, falou algo que um grupo, um determinado grupo, que fica patrulhando para o bem e para o mal. Tem muito patrulhamento que sim, impede que o mal se propague, mas tem muito patrulhamento que minha visão é que a gente não tem o que fazer da vida. Não tem um propósito na vida, e aí o propósito passa a ser cuidar da vida dos outros. Como separar isso? Vai depender do tempo. Mas eu sinto que esse cancelamento, essa coisa do eu me posiciono e apanho, faz com que muita gente também prefira se resguardar. E o outro é o fato que nesse mundo, onde sim, praticamente todo mundo tem direito aos seus 15 minutos de fama, a gente tem muito espaço para as pessoas brandarem os seus direitos, o que eu acho que é sensacional. A gente vai fomentando uma sociedade que caminha para mais justiça. Afinal, como disse o Rui Barbosa, aos desiguais, tratamentos desiguais. Mas também, por outro lado, eu sinto que é muito espaço para as pessoas brandarem, gritarem os seus direitos, mas muita gente sussurra os seus deveres. Exato. E aí eu acho que a coletividade tem um desafio, que é como equilibrar essas coisas. Agora há pouco a gente falou de um pouco de equilíbrio. Como equilibrar isso? Né? Como é que o exercício da cidadania pode ajudar as pessoas a entenderem que direitos são fundamentais, mas uma sociedade não se estabelece, não se mantém de pé se só houver direitos. É preciso ter direitos e deveres. Eu sinto que o exercício da cidadania me ensina que eu também tenho deveres. Raul, você que também está muito envolvido agora no entendimento da vida política, você percebe que às vezes é hora da gente falar mais firme que não tem só direitos, tem também deveres? Sim. A gente... eu também sempre falo da figura do Estado, né? Quando a gente fala de política, né? A gente sempre aposta muito na figura do Estado provedor, né? Que ele vai sempre trazer os benefícios que a gente está querendo, né? Mas nós nunca pensamos como nossa obrigação, né, como um papel de indivíduo, de cidadão, em participar e mostrar quais são os nossos deveres na sociedade para poder contribuir para que aquilo que tem um propósito em comum possa acontecer de real, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade muito assistencialista, né? Muito que aposta muito, paternalista, que está sempre desejando algo, né? Sempre acreditando, depositando todas as expectativas numa figura de Estado, né? E nós mesmos nunca nos responsabilizamos por aquilo que acontece na vida da gente, né? Seria mais esse sentido. Eu acho que essa questão dos deveres está muito relacionado quando a gente enxerga, por exemplo, o sistema, né? Se a gente fosse fazer um triângulo, então eu tenho a estrutura, que é o meio onde eu estou, eu tenho as operações e eu tenho os operadores. E nós somos operadores, né? E o sistema, ele é praticamente um ser vivente. O que é esse ser vivente? É o resultado da interação dos operadores, que são as pessoas, né, com as estruturas e as operações. Então, eu preciso me posicionar como operador. Quando eu me posiciono como operador, como aquele que faz parte, eu tenho direitos e deveres. Eu preciso cumprir a minha parte como operador desse sistema. Né? Eu saio daquela posição de que o Estado me deve algo, de que eu dependo do Estado para alguma coisa acontecer e assim por diante. Então, eu acho que o exercício da cidadania envolve os deveres. A gente precisa... Mas aí eu vou botar pimenta nessa conversa. Eu tenho sentido muito também, olhando as famílias, e toda generalização é perigosa, mas eu vou correr esse risco aqui, que a gente está no momento também de transformação do modelo de educação das crianças, consequentemente também dos pré-adolescentes, adolescentes, e essa nova categoria que surgiu há alguns anos atrás, que é o adultescente, né? Que é o sujeito que já é adulto, muitas vezes trabalha, tem o seu dinheiro, mas mora com os pais por um longo tempo, logo o seu custo de vida é baixo. Né? Ele pode ter uma vida de prazeres adolescentes sem ter responsabilidades e deveres do adulto.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente desenvolve uma sociedade onde os novos integrantes, os jovens que vão entrando nessa sociedade, cresceram sem deveres, cresceram podendo mandar pai e mãe para aquele lugar, e eu não estou aqui defendendo nenhuma criação violenta e nem castradora, mas eu sinto que ter um desafio, quando os filhos não precisam enfrentar os pais, não tem que conquistar a sua independência, a sua liberdade, porque isso é dado quase que de mão beijada, porque a gente vive uma sociedade com muitos pais e mães culpados porque trabalham muito, porque ficam muito tempo fora de casa e ganham muito mais dinheiro. Acho que eu faço muito essa pergunta, Silvia e Raul, quando eu estou em workshops e estou falando de gerações, que é mais ou menos assim, eu pergunto, quem aqui nessa sala, com a idade que tem mais dinheiro hoje, tem mais poder aquisitivo do que o seu pai tinha na mesma idade, seu pai e a sua mãe? E quase sempre ou a sala inteira levanta a mão ou é um ou dois que não levantam. Sim, nós estamos melhorando a condição financeira de muitos grupos sociais. Só que isso está sendo... A que custo? Sabe uma outra pergunta que eu faço às vezes para os meus coaches, quando a gente está falando, por exemplo, de insatisfação com o emprego, eu pergunto para eles, quanto você paga para trabalhar onde você trabalha e ganhar o que você ganha? E a maioria das pessoas nunca fez esse cálculo. Seja de custos diretos, aquele sapato que eu comprei para usar só naquele trabalho, seja custos indiretos, o futebol com os meus amigos que eu não consigo ir, o evento das minhas amigas que eu não consigo participar porque estou sempre trabalhando, sejam os perigosíssimos custos invisíveis. O casamento que vai erosando, a úlcera que vai se tornando uma ferida muito séria, difícil de tratar, a depressão que vai destruindo a condição emocional do indivíduo. E a que custo é uma pergunta importante para ser feita, porque aí eu vejo esses jovens entrando na sociedade, muitos deles, não todos, simplesmente gritando direitos, mas não entendendo a importância de também praticarem os deveres, e aí eu vejo um desequilíbrio, porque nenhuma sociedade se sustenta só com direitos, é preciso ter deveres. A gente vai ter que também lidar com este desequilíbrio social, porque não é só uma questão política ou econômica, é uma questão familiar, muitas vezes, né? De uma transformação do modelo de valores. Você também atende muitas famílias, Sil. Você, de vez em quando, percebe esse desafio de pais e mães que, culpados, acabam tolerando comportamentos que vão ter um impacto nefasto quando este indivíduo sair de casa e for exercer a sua cidadania? Eu vejo e já venho trabalhando com muitos dos meus pacientes, principalmente em educação parental. Uma das primeiras perguntas, quando eu vou atender uma família, e aí às vezes o pai chega dizendo assim, meu filho precisa de psicólogo, meu filho precisa de tratamento. E aí a gente inverte, e eu foco na família, no pai, na mãe, ou no responsável da criança, e a pergunta que eu faço para eles é assim, imagine que daqui 20, dependendo da idade da criança, 25 anos, o teu filho vai bater a sua porta, vai olhar para você, e você vai abrir essa porta e vai olhar para o teu filho. Quais são as habilidades de vida que você quer que esse filho tenha? E aí os pais, alguns dizem, eu quero que ele tenha um melhor emprego, que ele se relacione bem. Outros até têm um pouco mais de consciência e dizem, eu quero que ele tenha jogo de cintura para a vida, que ele tenha bons relacionamentos com os irmãos. E com base nisso, a gente abre um leque para o pai de dizer assim, então, ok, o que você está fazendo para que daqui 25 anos o seu filho entre por essa porta e seja esse que você está imaginando na sua mente? Quais habilidades de vida você está ensinando para ele hoje? E como você está ensinando isso? E aí é muito interessante porque a gente tem aí uma série de tarefas que faz com que o pai tenha uma reflexão e comece a melhorar o relacionamento, a comunicação com esse filho, seja criança, seja adolescente, para justamente tentar não, e consegue mostrar a ele os direitos e os deveres dele dentro de casa. Até organizar, ajudar a organizar a casa, a entender a importância do dinheiro que se ganha dentro dessa casa, como é que se conquista esse dinheiro. Então, Nos limites, né? Nos limites. Por que eu te digo não e sustento esse não? E não precisa ser de uma forma autoritária ou permissiva. Eu oriento a lidar de forma gentil e firme. Eu não sou permissivo, mas eu também não grito, não é sermão, etc. Então, existe uma maneira de você contribuir para que as habilidades de vida dessa criança
não seja esse desafio gigante que você está mostrando para a gente aí no futuro e que vai acontecer, porque nós temos diversas famílias nessas condições. E que a mãe e o pai falam assim, não, isso não é possível, essa criança não, esse adolescente não entende, como? Não sou eu que estou criando essa criança, realmente não é você que está criando essa criança, está deixando. Eu não sei se você ouve, às vezes, se expressões, né, e construções, Raul, mais ou menos assim, não é possível, eu dei tudo do bom e do melhor, eu dei a melhor escola, eu dei viagens, ele tem as melhores roupas, ele pode ter acesso à cultura, etc e tal. O que falta para esse menino, para essa menina? E às vezes é curioso, porque falta desafio. Exato. Falta ter algo pelo que lutar. E aí esse pai, essa mãe, muitas vezes não percebe que com todo amor, porque muitos fazem isso com uma profunda amorosidade, norteando esse comportamento, não percebem o quanto estão fragilizando essas criaturas. Tem um autor que eu acho que a gente estuda muito pouco no Brasil, e eu também não conheci muito dele na minha formação, fui conhecer depois, que é o Alfred Adler, que foi discípulo de Freud. Eu acho ele, depois que eu o conheci, eu me encantei, né, com todo o entendimento dele dos complexos de superioridade, de inferioridade. Então, se eu protejo demais uma criança e boto a culpa nos outros, essa criança se sente o máximo, porque ele é que é o incrível e os outros é que são os mauzinhos. Por outro lado, se toda hora eu dou pancada nessa criança, ela se sente o cocô do cavalo do bandido, e aí é difícil, né, para ela superar. Eu tenho que deixar que a criança, o adolescente, assuma a responsabilidade das tarefas que são adequadas à posição dele. E para isso, a colocação de limites é fundamental. E assim, assina embaixo que você falou, não é um limite violento, é um limite firme. Até porque não existe bom relacionamento nem entre marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido, pai, filho, colegas, amigos e sócios, sem limites. Porque se não há limite, alguém vai ser algoz de alguém. E se alguém for o algoz, alguém tem que ser a vítima. E aí não tem saúde nesta relação. Então, colocação de limites que permitem, inclusive, esse indivíduo lutar pela sua liberdade é fundamental para que no dia em que ele for falar de direitos, ele entenda também a importância dos deveres. Ele lutou por isso, né? A educação parental, dentro da disciplina positiva que a gente chama, toda a base dela é no Adler. E é justamente isso, você é gentil, você é firme, mas todo mundo tem claro os limites. Eu, como mãe, tenho os meus limites claros, os meus deveres, os meus direitos muito claro para o meu filho. Meu filho é um ser ativo dentro da família. Então, ele sabe tanto dos problemas quanto das facilidades dessa família. E assim, ele conectado, ele faz parte. Ele se sente parte e faz parte. Então, ele tem direitos e deveres. E eu puxo, a ideia é puxar o adolescente, a criança mesmo, até pequena, 3, 4 anos, você já consegue puxar essa criança para o direito e para o dever dela, para quais são as responsabilidades quando ela tem um brinquedo, quando ela pinta aquela parede, ela pode pintar a parede, mas ela tem uma responsabilidade sobre aquilo, e não preciso dar sermão, não preciso gritar, não preciso bater, mas eu posiciono, sou gentil e firme com aquela criança, e ela vai entender até onde ela pode ir ou não. Então, é muito interessante essa colocação do Adler, porque ele é a base mesmo da educação parental, e eu tenho visto funcionar com diversas famílias. Vamos marcar uma live só para a gente falar do Adler. Eu às vezes encontro poucas pessoas que estudaram ele, então encontrei aqui com quem que eu vou trocar uma ideia sobre ele. Vamos, com certeza. Boa. Raul, eu queria te provocar numa última coisa, a gente tem aí mais 5 minutinhos, e Silvia também, todos nós. Tem um autor que eu gosto muito, um autor mais recente, que é o Yuval Noah Harari, um sociólogo também, israelense, que apareceu para o mercado editorial com o livro Sapiens, e ele fala uma coisa no Sapiens, se alguém já me viu aqui em 1 ou 2 lives, vai falar, de novo ele vai falar disso? É porque eu acho realmente uma sacada brilhante. Ele fala, as instituições, sejam elas privadas, públicas, ou até mesmo um grupo de pessoas, um condomínio, elas não existem. Elas são apenas ideias que um grupo de pessoas segue, e este grupo de pessoas é que mobiliza qualquer atividade. Por exemplo, o Brasil não existe. Se eu quiser entrevistar o Brasil, eu não vou até uma salinha, o Brasil está sentado ali. Oi, Brasil, tudo bem? Quais são os seus planos? Mas a Unilever também não existe, a Red Pisos também não existe. Existe sim, fica ali no imóvel. Não, ali fica o imóvel, os tijolos, massa e tinta.
A rede só pode interagir com outras pessoas ou a partir dos seus sócios, vocês, ou dos funcionários. Então tudo é relacionamento humano. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a falar dos governos e da nossa atuação política, muitas vezes a gente olha para os órgãos governamentais como entidades, né? É quase como assim, ou eu rezo para Santo Antônio, ou eu rezo para a prefeitura consertar o buraco. Mas a prefeitura não existe. Só existe o prefeito, o vereador, o Raul, o Danilo, a Silvia. Você sente que cidadania passa também por a gente começar a dar nome aos bois? Ah, com certeza. Se você... com certeza. Você tem que saber para quem que você vai cobrar, né? E também, na verdade, assim, eu tenho uma seguinte ideia, né, sobre vai sempre existir uma alternância de poder, né, político. A gente sempre acredita que agora vai, esse ano, mas só dura 4 anos. Sempre tem um salvador, né? Isso, a gente sempre tem um salvador da pátria, né? E só existe 4 anos. E aquilo não é contínuo, né? A gente percebe que algumas sociedades que tiveram liberdade, não tiveram tanto essa presença do Estado na vida das pessoas, né? A própria população teve que se organizar para tomar o protagonismo, né? Dessa mudança. E aí é que entra a responsabilidade, os deveres, a participação, né? A identidade com o local dessas pessoas. E aí que entra o protagonismo do coletivismo, todo mundo agindo por um propósito em comum, né? Isso, eu acho que essa figura, quando a gente tira a figura do Estado, as pessoas se sentem muito mais com necessidade de ter esse protagonismo do desenvolvimento da sociedade. Justo. Né? E como a Silvia disse, o exercício do protagonismo fomenta a saúde, né? Porque me tira da vitimização. Sim, exatamente. E aí os bois passam a ter nomes, né? Os bois passam a ter nomes, ótimo. Diante, a gente começa, assim, sou eu mexendo com a minha sociedade, com o meu bairro, e assim por diante. Porque o primeiro nome que eu tenho que dar é o meu, né? Eu, Danilo, estou escolhendo isso e eu, Danilo, arco com as consequências da minha escolha. Logo, sim, eu agora posso ser protagonista porque eu saio da posição de vítima, que também tem o seu esforço, né? Sair da posição de vítima. Sim. Turma, dava para ficar, mas, assim, conteúdo não falta para vocês. Agora que a gente, né, ainda falou do Adler, pô, adorei ter citado ele e você ter trazido mais conteúdo ainda. Vou te provocar para a gente bater um papo. Gente, obrigado. Agradecer até pessoalmente por tudo que vocês participam. A gente mora muito próximo. Então, a ideia veio exatamente dessa atuação que eu vejo em vocês. Silvia muito coletiva no trabalho com os próprios vizinhos. Raul muito coletivo na cidade, sempre dividindo com a gente o que está acontecendo. E sempre de um jeito, olha, pessoal, está aqui. Né? Vejam o que vocês querem fazer com isso. Então, agradeço de coração pela participação de vocês. Obrigado por terem topado. E a gente tenta fazer uma nova conversa em breve, assim que as agendas permitirem. Obrigado, gente. Uma ótima semana para vocês. Eu adorei. Eu gostei muito. Que bom. De verdade. Grande beijo. Obrigado por aceitarem o convite. Até já. Tchau, tchau, gente.